Então, pessoal, como é que vocês estão? Vamos agora começar a estudar limites, tá? Que é a primeira parte do cálculo diferencial integral, certo? O cálculo diferencial integral, ele se destina a estudar derivadas integrais, que são dois tipos diferentes de limites, tá? Então, a ideia de limite, o conceito de limite é o primeiro conceito que realmente é novo, tá? Tudo que a gente fez até agora foi relembrar conceitos lá do ensino médio. Algumas coisas até acredito que vocês não tenham visto no ensino médio. A gente então teve alguma novidade, por exemplo, a parte de translações, reflexões, compressões, alongamentos. Essa é uma parte que não costuma ser dada no ensino médio, tá? Então, nem tudo que a gente viu até agora foi revisão, mas a maior parte das coisas que nós vimos até agora foi revisão, tá? E isso muda hoje. A partir de agora a gente vai passar realmente ao ensino de cálculo diferencial integral, começando por limite, tá? A noção de limite, que é a base para estudar derivadas integrais. Tá? Vamos lembrar então, vamos passar aqui para a tela. Então, essa é a nossa aula de introdução aos limites, a primeira parte da aula de introdução aos limites. Tá? Vamos passar aqui para a tela. Vamos lembrar que o domínio natural de uma função, né, é o conjunto de números reais para os quais essa função está definida, certo? Então, exemplo, olha só, vamos pegar a função x² menos 4 sobre x menos 2, uma função racional, tá? Vocês podem notar aqui, olha só, que o número 2 não faz parte do domínio dessa função, né, simplesmente porque eu não posso, né, calcular f em 2, porque se eu tentar fazer isso, se eu tentasse fazer isso, eu obteria uma divisão por zero, que obviamente não faz nenhum sentido, certo? Então o número 2 não faz parte do domínio, portanto faz sentido perguntar o seguinte: o que acontece com a função quando eu me aproximo do número 2? O que será que acontece com ela, né? Essa forma aqui é chamada uma forma indeterminada, ela aparece muitas vezes, a derivada é uma forma indeterminada, tá? Ela aparece muitas vezes no cálculo, tá? E portanto a gente vai tentar tratar dessa forma indeterminada aproximando o x do número 2, né? Então faz sentido perguntar o que ocorre com a função quando x se aproxima do número 2. Então, detalhe, né? A gente vai se aproximar do 2, porém sempre tomando valores diferentes de 2, tá? Então, vamos fazer uma experiência aproximando o x de 2 por valores maiores do que 2. Tá? Quem é a função? A função é a função x² menos 4 sobre x menos 2. Vamos começar calculando a função no ponto 2.1, 2,1 ou 2.1, tá? Então, f de 2.1 dá 2.1 ao quadrado menos 4 sobre 2.1 menos 2. Tá? 2,1 ao quadrado é 4.41, menos 4 dá 0.41, e embaixo eu tenho 0,1. Tá? Então, se eu divido esses dois valores, eu obtenho 4,1. Tá? Aqui eu estou usando ponto, tá, no lugar da vírgula, porque é mais conveniente no cálculo. Ok? No 2,01, né, eu tenho uma conta parecida, né, 2,01 ao quadrado dá esse valor que vocês estão vendo aqui, 4.0401, menos 4 eu obtenho este valor aqui, 0,0401, 0,0401, dividido por 0,01 eu tenho 4,01. E eu sigo fazendo as contas, tá? Não vamos detalhar tudo que aparece aqui, mas vocês notem o resultado, né? À medida que x se aproxima de 2, pela direita, por valores maiores que 2, os valores da função vão se aproximando do número 4. Né? Eu acho que isso dá para perceber bem aqui. Tá? Então, eu tenho, né, que à medida que x se aproxima de 2, por valores maiores que 2, f de x se aproxima de 4. Ou, em outras palavras, quando x tende a 2 por valores maiores que 2, f de x tende a 4. Tá? Essa expressão tender é muito usada em cálculo.
Note que a gente está tomando valores próximos de 2 e superiores a 2, isso é muito importante aqui. Tá? Nesse caso, a gente diz que x tende a 2 pela direita. Tá? E a gente vai escrever, então, olha só, a primeira vez que a gente usa o símbolo de limite, a gente vai dizer que o limite de x² menos 4 sobre x menos 2, quando x tende a 2 pela direita, é 4. Tá? E vamos observar aqui o símbolo, né, mais à direita do número 2. Tá? Esse símbolo mais significa que eu me aproximo de x de 2 por valores maiores do que 2. Tá? Agora passando para o lado esquerdo, vamos fazer as mesmas contas aproximando x de 2 por valores menores do que 2. Tá? Eu não vou entrar nos detalhes das contas, as contas são parecidas e a gente vai obter como resultado, né? Para 1,9 a função vale 3,9. Para 1,99 a função vale 3,99. Tá? Vocês notem que eu falo ponto e vírgula, tá? É a mesma coisa para a gente, tá? F de 1,999 dá 3,999, certo? Então, a gente vê que à medida que x se aproxima de 2, dessa vez por valores menores do que 2, a função se aproxima de 4, que é o que estava acontecendo antes. Só que agora eu estou me aproximando de 2 pela esquerda, por valores menores que 2. Tá? Então, simbolicamente, a gente vai escrever que o limite de x² menos 4 sobre x menos 2, quando x tende a 2 pela esquerda, é 4. Tá? Então, mais uma vez, observar o símbolo menos, tá? À direita do número 2. Tá? E aqui uma observação extremamente importante. Tá? O que eu mostrei para vocês tá? São algumas contas que permitem a gente conjecturar, né? Ou desconfiar que o limite da função, quando x tende a 2, pela esquerda ou pela direita, ele vale 4, certo? Então isso é uma conjectura. Tá? Em breve a gente vai ver como que a gente pode provar isso de maneira rigorosa, matematicamente rigorosa, que o limite realmente vale 4. Tá? Então, para fins didáticos, a gente vai supor que as conjecturas estão corretas, e de fato elas estão, mas a gente ainda não provou isso. E no próximo exemplo a gente vai mostrar como calcular um limite de maneira matematicamente rigorosa, certo? Aqui cabe uma observação importante. Os dois limites acima são exemplos de limites laterais. Então, relembrando, a gente denota x tende a 2 pela direita, usando essa flechinha e o símbolo positivo, à direita do 2, quando x se aproxima de 2 por valores superiores a 2. Tá? A gente diz que x tende a 2 pela direita. E a gente vai usar a notação x flechinha 2, símbolo de menos, quando x se aproxima de 2 por valores inferiores a 2, e nesse caso a gente diz que x tende a 2 pela esquerda. Tá? Em ambos os casos, os limites valem 4. Isso nem sempre acontece. Vamos ver em exemplos muito em breve. Então, os limites laterais, nesse exemplo aqui, são iguais. E nesse exemplo, a gente vai escrever que o limite de x² menos 4 sobre x menos 2 vale 4. Isso quando x tende a 2. Aqui vocês notem que eu não pus o símbolo nem de mais nem de menos. Tá? Isso chama-se um limite bilateral. Tá? E ele dá conta da aproximação pelos dois lados. Tá? Então, esse limite aqui é chamado limite bilateral ou simplesmente limite. Tá? E só existe quando os limites laterais existem e são iguais. Então, nós vimos que o limite quando x tende a 2 pela esquerda vale 4, e ele coincide com o limite quando x tende a 2 pela direita. Tá? E quando isso acontece, tá? Nós temos que o limite bilateral quando x tende a 2 vale 4. Ou seja, nós temos aqui limites laterais, ambos existem e são iguais, e isso implica que o limite bilateral existe e é dado por este valor aqui. Né? Temos esse teorema: o limite bilateral existe se e somente se os dois limites laterais existem e são iguais. Certo? Então, antes de passar para os próximos exemplos, eu preciso fazer uma rápida revisão da fatoração de polinômios. Tá? A gente vai ver que fatorar polinômios vai nos ajudar muito.
tá? E a gente vai trabalhar aqui com polinômios que têm todas as raízes reais, tá? Então, um polinômio de grau n que tem todas as raízes reais, ou seja, que não tem raízes complexas, tá? Ele vai se fatorar dessa maneira que vocês estão vendo aqui, tá? Já vamos passar os exemplos para ficar bem claro, tá? Esse é o teorema que trata do caso geral, tá? Então, R1, R2, Rn são as raízes do polinômio e a n é o coeficiente do termo de maior grau, tá? O coeficiente dominante, tá? Então, vamos ver exemplos aqui para tudo ficar mais claro, tá? Então, primeiro exemplo, x² mais 4x menos 21, polinômio de grau 2, coeficiente do termo de maior grau é 1, é x² vale 1, tá? Então, nós temos grau 2, a gente pode calcular as raízes usando a fórmula de Bhaskara, usando soma e produto, tá? A gente vai ver que as raízes são 3 e menos 7, então a fatoração é x menos a primeira raiz, x menos a segunda, tá? Como a segunda é negativa, fica x mais 7 aqui, né? A primeira positiva, x menos 3 vezes x mais 7. Tá? Segundo exemplo, tá? Q de x é um polinômio, tá? Cujo termo dominante é 3, raízes a gente calcula, dão 1 e 6, então eu tenho que a fatoração é 3 vezes x menos 1 vezes x menos 6. Tá? Segundo exemplo, um polinômio de grau 3, que tem o x aqui como termo comum, eu posso colocar o x em evidência, tá? E essa parte que está aqui é um polinômio de grau 2, cujas raízes a gente calcula por Bhaskara, 3 e 7, junto com 0, que corresponde a esse x aqui. Então, as raízes são 0, 3 e 7. A fatoração é 2, né, que é o termo dominante, vezes x menos 0, vezes x menos 3, vezes x menos 7, tá? Que é o que vocês estão vendo aqui. E finalmente passando para um último exemplo em que a gente vai ver uma raiz dupla, tá? E a gente também vai notar que aparece aqui um produto notável, tá? Então vamos pegar novamente um polinômio de grau 3, em que x é um termo comum, tá? Vamos colocar o x em evidência. Tá? Se eu usar Bhaskara aqui, eu vou ver que eu tenho uma única raiz, que é o 1, e também posso me dar conta que isso daqui é um produto notável, né? Então as raízes são 0 e 1, onde 1 é uma raiz dupla, tá? Eu poderia ter passado daqui para cá diretamente se eu tivesse me dado conta que x² menos 2x mais 1 era um produto notável, tá? Quem não se der conta disso, não tem problema, vai calcular a raiz via Bhaskara, vai ver que 1 é a raiz dupla. Então o importante aqui é que é x vezes x menos 1 ao quadrado, tá? Então, a raiz 1 aparece duas vezes, certo? Então, com essa rápida revisão de fatoração de polinômios, né, eu posso passar mais um exemplo. Vamos considerar a função x² menos 7x mais 6 sobre 2x menos 12, tá? Uma função racional. Quem é que não faz parte do domínio dessa vez é o 6, né? Vocês notem que os pontos que não fazem parte do domínio são os pontos interessantes, né? Que a gente pensa o que acontece com a função. É natural pensar o que acontece com a função quando eu me aproximo daquele ponto que não faz parte do domínio. No caso, o 6. Então eu poderia fazer x tender a 6 pela esquerda e pela direita, fazer contas e tentar conjecturar um limite. Isso seria uma possibilidade, mas eu não vou fazer isso. Eu vou anotar o seguinte, tá? Que 6 anula também o numerador, a parte de cima. Quando isso acontecer, já tinha acontecido no exemplo anterior, mas está acontecendo aqui também, isso significa o quê? Que eu posso fatorar tanto o numerador quanto o denominador, tá? E vai aparecer o termo x menos 6, porque 6 é a raiz do numerador e do denominador. Tá? Então, x menos 6 deve ser um fator comum, tanto ao numerador quanto ao denominador. Tá? E de fato, né, fazendo as contas aqui, a gente nota que o que, né, que na fatoração, né, calculando aqui as raízes, eu tenho aqui o numerador vale x menos 1 vezes x menos 6. O denominador ele tem grau 1, tá? Ele está quase que fatorado, eu só preciso botar o 2 em evidência aqui, tá? E aparece o x menos 6. Dessa maneira, a função se reescreve, né,
E eu posso fazer a simplificação x menos 6, corta com x menos 6, e a função assume uma outra expressão mais simples, né? X menos 1 sobre 2, que é uma função afim, né? E aí, tratando com essa função aqui, fica bem mais fácil ver que o limite vale 6 menos 1 sobre 2, que é 5 meios, né? À medida que x se aproxima de 6, x menos 1 se aproxima de 5, né? Então, eu tenho 5 dividido por 2 como limite. Tá? Vocês notem que essa aqui é uma conta que foi feita diretamente, tá? Não precisei fazer aproximação do x, não precisei fazer x aproximar-se dos 6 pela direita e pela esquerda, portanto, essa é uma conta que foi feita com bastante rigor, e isso nos dá uma prova rigorosa de que o limite desta função vale 5 meios. Tá? Notem também que eu fiz o cálculo do limite bilateral. Tá? Então aqui, né, a observação aqui na lâmina, né, nós procedemos de uma maneira muito distinta do primeiro exemplo. Não foi necessário tomar valores de x próximos do ponto 6, né, como eu já comentei. A gente conseguiu calcular diretamente o limite bilateral e não foi necessário calcular os limites laterais separadamente, certo? Bom, um pequeno detalhe, isso implica na existência dos limites laterais, tá? Quando x tende a 6 pela esquerda e pela direita, os limites laterais, eles coincidem com o limite bilateral, vale 5 meios, tá? Quando o limite bilateral existe, os laterais também existem, certo? Bom, é isso, pessoal. Então, antes de encerrar aqui a nossa primeira aula sobre limites, né? Talvez alguém ache que esses exemplos são artificiais, né? Não correspondem a coisas que a gente encontra na vida real, mas de fato a gente encontra muito, né? Então, por que a gente estuda esse tipo de limite que eu estou mostrando para vocês? Por que a gente estuda limites, né? Em particular esse tipo, em que eu tenho a forma indeterminada 0 sobre 0, tá? E a resposta, né? Qual é a utilidade disso, tá? Nós temos várias noções extremamente importantes, como velocidade instantânea, a taxa de variação instantânea, que aparecem dentro da física, dentro da economia, dentro da biologia, em várias áreas aparecem essas noções. A noção de taxa de variação instantânea, a velocidade instantânea é um exemplo particular de uma taxa de variação instantânea, né? E essas noções aqui, também a declividade da reta tangente, que é uma noção geométrica que a gente vai estudar em frente, todas elas nos levam a considerar um limite desse tipo que vocês estão vendo aqui. Ó. Limite quando x tende a x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Quando x tende a x0, o denominador vai para zero, mas o numerador também. Então eu estou com uma forma determinada do tipo 0 sobre 0. Duas funções em cima e embaixo, né? Uma em cima, outra embaixo, ambas tendendo a zero quando x tende a x0. Na divisão, tá? Eu posso ter um número positivo, negativo, pode ser zero e pode até esse limite não existir. A gente vai ver o que significa o limite não existir. Tá? Então esse limite aqui ele é tão importante, surge em tantas situações aplicadas, que ele recebe um nome especial. Tá? Ele vai se chamar derivada da função. Tá? A derivada da função f no ponto x0. Tá? Então, a gente vai, para poder estudar a derivada, primeiro compreender bem o conceito de limite. Né? Então, nosso primeiro passo é dominar o conceito de limite para estar em condições de estudar derivadas. Certo? Então é isso, pessoal. No próximo vídeo a gente vai estudar mais exemplos. Espero que tenham gostado desse nosso primeiro vídeo de limites, tá? Obrigado pela sua atenção.